E a perícia da Polícia Federal descartou tiro no homem-bomba que tentou atacar o Supremo Tribunal Federal e concluiu que a morte foi provocada por um traumatismo. O Elijonas Maia é quem traz os detalhes dessa história para a gente. Bem-vindo, Elijonas, bom dia para você. A gente tem a sensação de que esse caso do homem-bomba aconteceu séculos atrás, né? Porque toda a confusão sobre a tentativa de golpe acabou dominando o noticiário e a gente até tem a sensação de que isso aconteceu faz tempo. Conta pra gente em que pé que está, então, essa investigação. Bom dia para você. Pois é, Clarissa, ótimo dia para você, quem está acompanhando o live. Essa história tem 2 semanas, mas parece que tem realmente 3 meses. A cada dia aqui em Brasília, no Brasil inteiro, no mundo, tem novas informações, novas notícias que a gente acaba até esquecendo ou deixando de lado na parte do noticiário. Mas essa perícia ficou pronta ontem, no fim da tarde, pela Polícia Federal, no Instituto Nacional de Criminalística, e atestou a causa da morte do Francisco Vanderlei Luiz, que é traumatismo encefálico por explosão. O laudo tem 66 páginas, a CNN teve acesso, e aí alguns trechos chamam a atenção da Polícia Federal, porque diz justamente essa questão do suicídio, de que não houve um ataque a tiros. Por que houve essa parte específica no relatório, Clarissa? Depois da morte do Francisco Vanderlei Luiz, houve muito boato, circulou muito em grupos de mensagens também, até nas ruas, em rodas de conversas, de que ele teria sido morto por tiros da polícia. Então, por isso que a perícia até atesta nesse relatório, nesse laudo que ficou pronto, que descarta completamente qualquer possibilidade de um tiro ter atingido ele. No corpo, na perícia que foi feita no corpo, não tem nenhuma marca de tiro. Então, a causa da morte atestada pela Polícia Federal diz o seguinte: a natureza jurídica mais provável da morte, do ponto de vista pericial, é o suicídio, conforme correlação dos vestígios com a psicopatia esperada, e foi por conta dos explosivos. Na mão, inclusive, também, que atingiu a mão dele, as fotos do laudo são fortes, mostram a mão dele destruída, algumas partes do corpo que não precisa a gente comentar também, mas descarta qualquer tipo de ataque externo contra ele, e sim que ele mesmo se matou nesse atentado aí contra o Supremo Tribunal Federal, que foi dia 13 de novembro, uma quarta-feira à noite, mas realmente ainda esse mês, 2 semanas atrás, a perícia então agora sendo finalizada. E agora, o que acontece? Esse laudo foi enviado para a sede da Polícia Federal, onde o caso corre na Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal, para ser finalizado. A partir de agora, já que tem um laudo, já tem os depoimentos, já tem as mensagens sendo analisadas do celular do Francisco Vanderlei também. Então agora o último passo é a finalização desse inquérito, e para saber se a PF vai atestar se ele agiu sozinho, já que ele estava com bombas com ele, bombas no carro, vale a gente lembrar, bombas numa casa, numa região um pouco distante do plano piloto de Brasília, ou se ele teve ajuda também. A gente mostrou na programação da CNN Brasil também algumas imagens dele comprando os explosivos em uma loja em Ceilândia, essa região onde ele alugou a casa dele, uma loja regular, que o dono da loja até prestou depoimento de forma espontânea até a Polícia Civil, primeiramente, depois a Polícia Federal também. Então, tudo isso está colaborando com a investigação da Polícia Federal, que corre na Divisão Antiterrorismo por conta dos elementos iniciais, já que a gente viu que foi um ataque à Suprema Corte do Brasil com explosivos. Por isso que o caso está nessa divisão por determinação da Direção-Geral, que a gente lembra também que houve coletiva de imprensa no dia seguinte com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dizendo que estava investigando se havia ou não uma relação com outras pessoas, se era ou não um ataque de terrorismo. Então, por isso que o caso está lá, e esse laudo é mais um elemento para a finalização dessa investigação. Clarissa?